Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão ali contribuindo, clicando, passando o link para as pessoas das nossas entrevistas. Quero agradecer também as sugestões para trazer entrevistados aqui para o Em Foco Podcast. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores: Restaurante Empório, Litoral Parafusos, Construtora Moinho e Ibases. E também Litoral Parafusos, que eu já falei. Nessa semana nós vamos entrevistar Valério Juvenal da Silva. Ele é o nosso convidado no Em Foco Podcast dessa semana, comecinho de março de 2024. Natural de Florianópolis, é casado, possui 2 filhos e é proprietário da Marmoraria Biguaçu. O empresário tem vasta experiência profissional na indústria e comércio de superfícies sólidas, como mármores e granitos, e realizou obras importantes como o Costão do Santinho, Beira-Mar Shopping, Iguatemi e One Tower, prédio mais alto da América Latina. Durante a carreira já participou do Rotary de Biguaçu e foi presidente do CDL em 2003 a 2009 e de 2022 a 2023. E da ACBIG em 2012 a 2014. Assumiu novamente em fevereiro desse ano a presidência da Associação Comercial e Industrial de Biguaçu, ACBIG, para a gestão 2024-2026. Valério, como eu sempre falo aqui no Em Foco Podcast, eu sempre tenho orgulho de entrevistar os manezinhos aqui da nossa cidade. Você nasceu em Florianópolis, mas é manezinho aqui de Biguaçu, do interior de Biguaçu, família daqui. E eu gosto, eu vejo as pessoas vitoriosas, as pessoas que cresceram, as pessoas que dão exemplo. E isso, recentemente eu entrevistei o Dr. Hernani Garcia, oftalmologista. Então eu estou sempre entrevistando, porque as pessoas que vão ver, vão escutar, vão prestigiar o Em Foco Podcast, podem se espelhar em pessoas como você, para ver que o estudo é importante, o trabalho perseverante é importante, o empreendedorismo é a pessoa ali com garra que realmente depois ela faz acontecer. Já trouxe políticos, claro, o Em Foco Podcast abrange a Grande Florianópolis, a gente já trouxe pessoas de outras cidades, mas a maioria eu faço questão de trazer o biguaçuense aqui. Valério, como eu sempre faço nas nossas entrevistas, é conversar um pouquinho para te dizer como é que começou, principalmente a tua vida estudantil, onde é que foi, onde é que você estudou, como é que era naquela época. E depois você vai contar um pouquinho, quando começou a trabalhar na marmoraria. Eu sei que a marmoraria, em 1993 nós lançamos, eu e o saudoso e meu irmão editor do jornal Biguaçu em Foco, Osias Alves Júnior, nós inauguramos o jornal Biguaçu em Foco. E era mais ou menos, eu acho que recentemente a marmoraria Biguaçu tinha surgido. E uma das pessoas que a gente visitou lá no começo, entrevistamos, foi o Anselmo, né? Mais um Anselmo, que é irmão do teu pai, teu tio Anselmo Silva. E ele também foi um dos primeiros patrocinadores do jornal, que a gente na época vendia os anúncios. O jornal papel ainda era muito forte naquela época. Então é uma família, é uma empresa que sempre esteve conosco, né? E a empresa, o próprio nome já diz, Marmoraria Biguaçu, né? Que depois cresceu muito. Mas fica à vontade. Então, Décio, é um prazer estar aqui, te agradeço pelo convite, né? Mais manezinho de Biguaçu do que eu é impossível, né? Apesar de ter nascido em Florianópolis. Sou criado em São José, né? Moro lá há 46 anos em São José, mas toda a minha raiz, toda a minha experiência profissional, tudo que trabalhei sempre aqui em Biguaçu, né? A minha família é daqui, meu pai e a minha mãe são do interior de Biguaçu, meus avós do interior de Biguaçu. Então a gente tem um laço aqui, além de familiar, além de profissional, amigos, enfim, né? E eu estudei na verdade em São José bastante tempo, e também eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando você falou do seu irmão e do jornal, na época eu me lembro que quando você está falando em 93, o pai iniciou a marmoraria, fez agora em março 36 anos, se não me falha a memória. O pai começou em primeiro. O pai começou, sempre fala que ele começou dia 2 de fevereiro de 88. Eu sempre falo para ele que foi dia 1º de março de 88, porque é o que está no contrato social. Mas ele disse que já cortou umas soleirinhas antes do contrato sair antes e estava iniciando. Então eu sempre falo para ele, então esse mês de março é importante para a gente, que a gente completa
36 anos. E eu comecei a vir nas folgas da aula para a marmoraria aos 12 anos, mais ou menos. 12 anos de idade. Isso. Então o pai, como muitas pessoas conheciam, o Anselmo, né? Ele e o Anselmo é que fundaram a marmoraria. O pai já vinha trabalhando de colocador, de montador, dos próprios granitos, dos mármores que tinha na região, né? E das marmorarias que tinha na região, e sentiu a necessidade de montar uma marmoraria porque a demanda tinha, ele percebeu isso, mas ele teria dificuldades em montar sozinho e acabou convidando meu tio Anselmo para montar. Os dois tiveram uma longa parceria de 9 anos, separaram lá meados de 96, 97, se não falha a memória, e eu já vinha trabalhando com eles esse período, né? Já tinha trabalhando com eles, os meus irmãos também já começou. E, enfim, a marmoraria teve assim um êxito muito grande e atingiu o auge dela na época com o Anselmo e com o pai, quando fez a obra do Beira-Mar Shopping, né? Pois isso eu me lembro. Foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez sobre isso. Eles dando um pulo, era uma marmoraria em Biguaçu, e de repente eles conseguiram ter o material para poder suprir a demanda do shopping, né? Então na época a obra era uma obra muito grande, né? Hoje ainda já é uma obra grande. Na época nós chegamos a fazer em torno de 10, 12 mil metros quadrados para aquela obra ao longo de 2, 3 anos, né? Isso foi até 90. O shopping, acho que não falha a memória, inaugurou em 93, fez agora os seus 30 anos, agora aí, 30 ou 35 anos. E o pai e o Anselmo fecharam com a dificuldade que se tinha, mas na época teve muita dificuldade de trazer o material que eles escolheram era um material que era uma única pedreira, era um único fornecedor, então... E como é que eles fizeram? Uma empresa recém, né, 36 anos, quer dizer, o shopping um pouco depois, então foi o principal cliente que deu aquela alavancada. Mas como é que eles conseguiram fornecer? Porque tem que ter bala na agulha para poder comprar essa matéria-prima, né? Pois Décio, realmente foi uma coisa bastante interessante. O que acontece? O pai já vinha trabalhando para a família, né? O pai já vinha trabalhando para a família. Já tinha confiança. O pai já vinha trabalhando para a família bem antes disso. O pai conhecia os empreiteiros, conhecia os donos, né, a família Queires ali, né? Então o pai já tinha esse conhecimento. Então foi um facilitador também. E uma coisa que chama a atenção muito é que hoje a marmoraria ela está dentro da Grande Florianópolis. E antes, porque vai montar uma marmoraria no interior, né? Então lembro que o falecido seu Candinho, da nossa amiga... fugiu o nome aqui, daqui a pouco vem. O pai comprou o telefone e botou na casa do seu Candinho, da dona Catarina, deixou ali o telefone, comprou o terreno e tal, e assim por diante. Então o telefone era uma fortuna. E depois era comprando máquina e tal, e assim por diante. E tem umas coisas no decorrer que a gente grava, né? Que o pai, o juiz aqui de Biguaçu, o Dr. Clésio, na época nós teve uma oportunidade que o nosso terreno não era cercado e o pai tinha conseguido comprar uma carga de mármore travertino, e quando nós viemos do interior, nós viemos de Barreiros para ir para a casa da avó aqui na fazenda de fora, passamos ali na frente e tinha derrubado uma carga de granito inteirinha. Nós tínhamos descarregado na sexta-feira, no domingo de manhã, de sábado para domingo, eles tinham quebrado, botado um pau atravessado e quebrado a carga inteira. E o pai com aquilo, né, no interior, ficou furioso da vida e tal, e aí o Dr. Clésio até estava passando na oportunidade ali, disse para ele o seguinte: só senhor, eu sei o que estás pensando, em matar o cara, né, em achar quem é o bicho e sacrar o negócio. Não, pois é, Dr. Clésio, olha só, a gente trabalha para poder ter as coisas. Não adianta, meu filho, é que amanhã tu vai estar bem, ele vai estar mal, mas tu vai estar bem e tu vai estar com uma besteira nas tuas costas, então não adianta. Toca a tua vida, faz o teu trabalho que tu sabe fazer. Então, o pai, ao longo do tempo, veio pregando isso pra gente, né? E a gente veio nessa batida. Eu confesso para você que, assim, para todo mundo, que eu tenho uma paixão muito grande, além de toda a família, mas a Marmoraria Biguaçu, para mim, é minha vida. Eu tô ali, alguém pode gostar igual a mim, mas mais do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Tem as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas
o granito, a pedra em si, da onde a gente veio, como a gente trabalhava, como a gente trabalha hoje, né, que é mais dinâmico. Eu sou do tempo do mimeógrafo, eu costumo dizer que nós trabalhávamos de chinelo de dedo e bermuda sem camisa. Hoje você tem que trabalhar de bota, de calça e avental e abafador de ruído e bobear de máscara ainda, com equipamento e tal. Então você vem numa evolução muito grande, né? Então as obras em si, a gente, depois que o meu tio saiu, o Anselmo, a gente enfrentou duas grandes dificuldades. A primeira, eram 3 irmãos, um com 19, outro com 19, outro com 18, 17 e uma irmã com 15, 16 anos, e o pai, que tinha uma experiência de obra muito grande, mas administrativo quem fazia era o Anselmo. Então, pegar todas aqueles ali que sempre foram filhos do dono, apesar de que eu trabalhava há muito tempo, mas administrar um processo com 25, 30 funcionários, hoje já é um desafio grande, né? Sim, claro. Imagina naquela época nós sem experiência nenhuma. Eu que estou hoje com 46 anos, volta e meia estou com enorme dificuldade para poder enfrentar as situações que vêm. Então aí a gente teve uma dificuldade bastante complicada para poder manter, né? Então a gente foi superando, foi passando uma a uma. Hoje a empresa, quem está administrando e quem está tocando é eu e minha esposa, a Patrícia. A Patrícia faz 17 anos que entrou lá e tá nos ajudando. Então hoje eu costumo dizer que somos sócios, vamos dizer assim, né? E independente, querendo ou não querendo, mas somos sócios, estamos lá. Não há dúvida. Foi outra coisa que eu aprendi, né? Eu aprendi também, porque você tem a questão da casa, que cada um chegava à noite e tinha suas histórias para contar. Hoje, se bobear, as nossas histórias são as mesmas. Então você tem que remanejar tudo isso, aprender tudo isso, né? E hoje a gente posso dizer para você assim, que a gente está conseguindo achar o ponto de equilíbrio para tudo, né? Porque teu pai se aposentou, eu me lembro que ele não está indo muito na marmoraria, né? Tá indo no sítio dele, tá mais tranquilo. Sabe que o pai, nessa história dele se aposentar, tem uma história meio engraçada, né, cara? Eu até brinco, porque eu achando que eu estava fazendo do bom filho, né? E no fim eu tava na verdade lesando o pai, porque não foi perceber isso, né? Então eu pelo menos digo que eu aprendi a ser filho depois que eu fui pai, né? Porque eu fui passar a entender certas cobranças, certas exigências e assim por diante. Mas o pai, nessa questão da aposentadoria, ele começou a ir para o sítio aqui em São Miguel, que ele tem um sítiozinho pequenininho ali, tratar dos boizinhos dele, das coisas dele e tal, e chegava na marmoraria 9h30, 10 horas para ir fazer um serviço. Então tinha uns clientes, por exemplo, que a Zita, por exemplo, que é um cliente nosso há alguns anos, é só ele que atendia. Eu tentei por diversas vezes atender e não consegui. Hoje, graças a Deus, superamos isso, mas era ele, a referência é ele. Então, a referência da Marmoraria Biguaçu era Juvenal da Marmoraria Biguaçu, não era a Marmoraria Biguaçu do Juvenal, né? Então, sempre botava o nome da pessoa física, o Anselmo da Marmoraria Biguaçu. Sim. Então, né? Depois passou a ser Florianópolis. Então, eles sempre usaram isso. E aí chegou um belo dia, o pai chegou na marmoraria, foi assim semanas e meses, ele chegando, não, pai, ele tem alguma coisa para fazer? Não, pai, já está tranquilo, o pessoal já saiu para entrega, as medições já estão sendo feitas. O senhor quer ir lá? Pode ir. Aí ele ficava na marmoraria, ficava no escritório e tal. Eu chegou, deixa o pai, porque cuida das coisas do pai, deixa aqui que eu me viro. Aí ele ficou bravo comigo, disse que eu tava querendo, que ele não servia para mais nada e não sei o que e tal. Seu pai, não tem nada a ver disso, é completamente diferente. Aí ele saiu bravo, foi para casa. Aí até fiquei me preocupado. Aí depois liguei para mãe, pai, chegou bem? Não chegou bem, então tá. Aí dei uns 2 dias, fui lá na casa dele, peguei um molde de chave que eu tinha da empresa toda, almocei com ele. Aí ele sempre vai tirar aquele soninho da beleza, né? Uhum. Aí subiu, seu pai, daqui a pouco eu vou lá em cima falar com o senhor. Aí ele foi. Aí quando cheguei lá em cima, o senhor saiu da marmoraria, bravo, porque dizendo que como se eu tivesse querendo pegar tudo do senhor e não deixar nada. O senhor se aposentou, o senhor fez os seus aluguelzinhos, o senhor fez as suas coisas, eu estou achando que eu estou sendo um bom filho, né? Deixar o senhor fazer o que gosta e deixar essa encrenca sim, aqui sim. E tal. E não, o senhor pode voltar para a hora que o senhor quiser, e se o senhor quiser também, que o direito é seu, não é meu. O senhor pode ficar tá aqui a chave de tudo.
entra lá, chama os outros irmãos, que meus irmãos já não estavam mais trabalhando, vê quem que o senhor quer botar aonde, o que quer que eu explique, e eu estou saindo. Não precisa o senhor trabalhar comigo, se o senhor achar que não dá, mas agora o senhor sair dessa forma, não. Então aí depois foi indo, o processo mudou e ele compreendeu também, acredito eu, hoje está bem, eu acho que está mais tranquilo, faz o serviço dele, até esse final de semana a gente tem um outro sítio onde é que ele foi criado, acho que já tivesse lá também, na fazenda de dentro, claro. Lá. Sem dúvida. Foi lá cortar banana comigo, e aí lá ele dá aula, né, porque eu mesmo com 46 anos, ele com 72, ele... forte que é um bife, forte que é um raio. Então, me ajuda. Se eu precisar agora ligar para ele, pai, preciso que o pai venha aqui me ajudar, às vezes quando ele passa lá, me cobra. Eu me lembro que o Anselmo falava, que o Anselmo cuidava da parte administrativa, mas o Anselmo não tinha a experiência de campo, vamos dizer assim, de fazer, né? Como o teu pai. O teu pai foi pedreiro ali, foi o homem marmorista, não sei o nome que se dá. Mas, então ele falava que aí faziam uma mesa lá, faziam alguma peça, né, de granito numa casa, aí o teu pai, o Anselmo ia fazer um cálculo para dar o preço, teu pai não, dobrava o preço, já tinha uma experiência assim, dar preço e um bom negociante, né? Então, apesar de não ter esse feeling administrativo, mas ele tinha um feeling comercial, ele sabia vender o que ele fazia. Décio, só para você ter uma ideia, Décio, assim, ó, ele chegava num serviço que a gente calculava, que ele estava lá, ele perguntava, quanto é que vocês estão cobrando para fazer essa pia aí? R$1.000. É barato. Vocês estão dando a pia para o cliente. Calcula de novo sim. Aí não, cobraram bem. A colocação, a experiência que ele tinha, e tem ainda, né? De ver o serviço, porque o que acontecia? Ele ia para uma obra, colocar fachada, colocar prédio. Então, colocou aí inúmeras obras aí, eu acho que se não falha a memória, o INSS, o senhor Amauri colocou muito tempo também para eles. O senhor Roda Meres, até cabe um abraço aqui, que foi muito parceiro do pai. Então ele tinha essa experiência e tem essa experiência de obra. Claro que a colocação mudou, porque na época, né, até tem uma outra situação, voltando atrás, nós mudamos as máquinas, tiramos umas lixadeiras, umas máquinas que a gente tinha antes, e tinha duas máquinas que a gente chama de polichão, e o pai trabalhou muito tempo fazendo esses pisos de igreja, daquela granitinazinha miudinha. E eu tenho duas máquinas do tempo dele guardadas ali, que ele não deixou jogar fora. Tá ali, mandei reformar, até tá guardada, quero ver se consigo reformar o escritório para botar ela à mostra ali, porque ele tem uma monofásica e uma trifásica, porque tinha lugar que não dava para usar uma, usava a outra, ou às vezes usava as duas, e aquelas máquinas não tem nada, tem praticamente 45, 50 anos, entendeu? Olha só. Então era... Valério, hoje como é que está a marmoraria? Quantos funcionários tem hoje a marmoraria Biguaçu? Hoje nós estamos numa faixa de 25, 26 funcionários. E como é que foi, o que eu notei naquela época lá, nos anos 90, tinham poucas marmorarias na Grande Florianópolis. Depois pipocou, surgiu tantas marmorarias nesses últimos 30 anos aí, que foi impressionante, deu um pulo. Eu fiquei assim, até uma vez, assim, eu acho que uns 5, 8 anos atrás, eu estava com meu irmão andando de carro, e aí comentamos, né, assim, a marmoraria aqui, passamos assim, em alguns lugares, a gente só via marmoraria. E aí eu até comentei na época, meu Deus, como surgiu a marmoraria aqui na Grande Florianópolis? E aí como é que é lidar com esse crescimento, essa concorrência toda? Eu acho que assim, Décio, concorrência, eu costumo dizer que às vezes nós somos os concorrentes de nós mesmos, né? Mas eu acho que assim, eu sempre costumo dizer que se você for analisar de 88 para baixo e for analisar de 88 para cima, que é o que eu sempre falo, meu pai é a referência das marmorarias daqui para frente. Tem umas outras de sucesso, de muito grande, né? Então, e uma outra coisa que um dado importantíssimo que a gente pode levantar, se você for ver a grande maioria das marmorarias da Grande Florianópolis, se não for, vou chutar um número baixo, 50% das marmorarias que tem na região da Grande Florianópolis, a maioria oriundas de famílias de Biguaçu. Sério? É interessante. Não, só para ter uma ideia básica, assim, então, eu tenho um tio, irmão do meu pai em Itapema. Eu tenho mais um cunhado e primo aqui na fazenda, em Antônio Carlos. Tenho mais a marmoraria em Barreiros, que são 3 irmãos da minha mãe. E tinha um que faleceu, que esse foi o pioneiro de tudo isso, lá em Florianópolis. Aí nós vamos aí só de primos
que nós estamos falando que assim... O Anselmo, que era Florianópolis? Que era Florianópolis. Agora só de primos meus, eu devo ter uns 10 que tem marmoraria. E familiares trabalhando assim, de segundo escalão, vamos dizer assim, que é primos da minha mãe e primos do meu pai, aí eu acredito que nós vamos chegar aí de umas 40 marmorarias. Então, de uma maneira ou de outra, a família Silva influenciou nas marmorarias da Grande Florianópolis. É porque assim, ó, na verdade que assim, ó, primeiro que o mercado exigia, né? Primeiro que é isso, acho que todo mundo foi vendo um nicho de mercado, foi vendo uma oportunidade e foi montando. Então não tem essa marmoraria toda à toa. Tem porque o mercado consome, né? Sim, então, eu acho que isso faz parte. Segundo, que facilitou muito a compra. Com os depósitos vindo para a região, vindo aqui hoje. Então, hoje, por exemplo, tem um depósito grande aqui em Biguaçu, que é da Gramarcal, que vai agora se instalar aqui no pátio, né, que era da Biguaçu, se não falha a memória. Vai ser um depósito a nível de cinema. Chegasse a conhecer o Natal também. Sim, né? O Natal fez um depósito, Melo. Então, todos, Heraldo, todos esse pessoal facilitou. Então hoje você compra... Tem matéria-prima aqui. A matéria-prima está aqui. Porque ela vinha, a maioria do Espírito Santo, de Cachoeiro, né? Mas hoje pelo transporte, por exemplo, você pedir hoje em Cachoeiro 4 chapas, tem um caminhão lá fazendo uma apanha de 4 chapas e deixando na porta da tua empresa. Olha, essa facilitou. Então facilitou bastante. Então assim, o que tem dificultado bastante para a gente e para todas as marmorarias é a questão da mão de obra, né? É que aí a gente tem trabalhado, eu botei 4, 5 funcionários no início do ano, acho que já tenho só mais 2 trabalhando, 3, entendeu? Então essa dificuldade existe, aí tem que arrumar uma forma, a gente está tentando equacionar, ver o que dá para fazer. Mas a questão de marmoraria, cada um pegou um nicho de mercado. Hoje tem as lâminas, né, os materiais fabricados, que daí tem uma demanda muito grande, boa, que é um público diferenciado. Então... Não, é bom, Valério, isso é que a gente recebe muito pelo Instagram, essas lâminas que imitam o granito, né? Que a pessoa cola assim na parede. Isso aí como é que isso não prejudica muito o serviço de vocês? Assim, ó, é aquilo que eu estou te falando, tudo tira, né? Mas o que eu vejo. Mas hoje, o exigente não quer a lâmina, né? Porque na verdade, eu estava fazendo um serviço para um cliente, e só para você ter uma ideia o que acontece. Fazia 15 anos, mais ou menos, 20 anos, que ele tinha feito o piso do apartamento. Então, um cliente bem famoso, e ele ia trocar para botar cerâmica. Aí eu disse para ele, e ele perguntou para mim o que eu achava. Eu disse para ele assim: olha, esse piso de 20 anos aqui, se o senhor hoje você colocar ele continua nobre e atualizado. A cerâmica é momento. Então todo esse processo é uma cerâmica, mas a gente chama de lâmina porcelanítica, outros chamam de lâmina ultra compacta, outros chamam de marca Decton e assim vai, né? Mas o natural, o da natureza, esse não sai de moda, esse não... Pode uma hora estar mais no preto, outra hora estar mais no branco. Tu vai no shopping, por exemplo, em Iguatemi, as tabeiras do shopping em Iguatemi são pretas. Tá nobre. Por quê? Porque a cor preta é um material, é uma cor nobre. Então ela está sempre dentro da evidência da tonalidade do mercado. Uma hora um pouquinho mais pro cinza, olha, agora o pessoal está puxando mais pro cinza. Mas se tu for colocar uma lâmina, o desenho vai sair fora. Né? Então, esses materiais fabricados, para mim, é mais modismo do que tem a sua durabilidade, tem a sua resistência, melhor do que às vezes o granito, tem. Mas a nobreza do material natural, a elegância, a sofisticação, não tem comparação. Tá, porque tem o granito natural, né? Isso. E tem o que é feito pelo homem, que é fabricado. Isso geralmente, quem que fabrica isso aí? Onde é que são as principais fábricas? Como é que... Assim, o mercado... É mais barato? Uma vez eu fui comprar, o preço é praticamente o mesmo, né? Depende, porque hoje o granito, na verdade, ele se modificou, né? Com a linha de material exótico, que era aquele material que ninguém gostava, que era com veio, que é isso, que é aquele outro. Saiu do tradicional cinza, bege, marrom e tal, e veio aqueles materiais coloridos e tal. Então hoje, claro, o fornecedor da matéria-prima para essas coisas são diversos países, principalmente Europa. Israel também tem muito quartzito e tal, que fornece, mas o maior produtor de tudo isso é a China, né? É a China. Não tem, na verdade, como é que diz? É commodities, então a China... Agora, materiais de qualidade,
A Itália, que, né, a porcelana na Itália, que é muito forte, a Espanha também, que é a questão do Decton, do Silestone e tal, que são materiais da Espanha. E aí tem outros países que fabricam esses materiais, mas ainda o reduto fabricado de grandes commodities é a China, né? Então... O Valério, e assim, o que era antigamente, os serviços, o tipo de granito e tal, e o que é hoje, mudou muito. O que você tivesse especializado muito em muitas coisas para poder atender o cliente que é cada vez mais exigente? Odécio, o cliente ele não é mais exigente. O cliente ele é mais informado. Porque a exigência... Vamos lá, na época que nós fazíamos, hoje eu estava conversando com um rapaz sobre isso lá na marmoraria, nós fazíamos as faixas das pias, cortavam lá a pia de 3 metros, cortava 4 faixas de 2 metros e pouco, botava no carro, chegava lá, cortava tudo dentro do apartamento, fazia meia esquadria, fazia os encaixes de tomada, tudo dentro do apartamento. Hoje tu tem que levar tudo minuciosamente, é pronto para não chegar e não cortar nada. Às vezes, para te cortar, tu tem que descer, ir lá na garagem, ou no cantinho do prédio, ou ir dentro de uma salinha reservada para cortar. Aí eu te pergunto, o cliente que comprava antes, gostava daquela poeira? O cliente que corta, que não tem aquela poeira hoje, se ele comprou antes, vai querer aquela poeira hoje? Não vai. Então, ele passou a entender que pode ser feito dessa forma. Então, os acabamentos, obviamente, eu vejo que estão mais simples, porque o neoclássico, onde é os mais redondos, os mais que demoravam mais para executar, isso está mais um pouco de lado. Então, hoje o acabamento é tudo muito reto, muito clean e tal, né? Mas ainda, né, as cubas de pedra, as pedras maciça, tudo isso tem. Eu tive uma experiência, eu fui há pouco tempo naquele Museu do Café em São Paulo, lá em Santos. Se tu olhar o piso, se tu olhar as coisas que foi feita, que vieram da Itália, que vieram de fora para ser feito ali, a gente não fazia na época, e hoje faz tudo aqui. Né? As máquinas, claro que as máquinas facilitaram, deram mais produtividade, né? Hoje para te cortar aí 2.500 metros quadrados de granito, tu se bobear, tu corta em 2, 3 dias. Antes demorava uma semana. Para te polir chapa de granito, que nós políamos aqui, nós levávamos uma semana para polir 50 chapas com 4 homens, mais máquinas. Hoje eles polem em 1 hora, com uma pessoa, 2. Entendeu? Então, a tecnologia, a evolução dos equipamentos melhorou muito, entendeu? Então, e também a demanda que veio, que o pessoal está usando, dificilmente tu vai numa casa e não tem uma pedra de granito. Não, é uma coisa que faz parte. Ou tá na soleira, ou tá na janela, ou tá na pia. Entendeu? Então, aí tu faz a conta. Tu olha para aqueles colégios, eu digo assim, tu vai pro colégio e tu olha aquela montoeira de criança e tu diz assim, cada criança dessa a cada 2 dessa aqui vai ter uma casa, vai ter um apartamento com uma pico. Então olha quanto que nós temos para produzir ainda, entendeu? Sem dúvida. Então, quanto de prédio está saindo. Então essa demanda vai existir. Vai existir. Entendeu? Então, e hoje o tipo de cliente como é que é? Ele vai lá para olhar, ou por foto, pro calendário, assim, pro fotos o site da empresa, ele já pode comprar, ou ele tem que ir no local? Hoje tem de todos os tipos, né? Até antes o cliente ia mais na empresa, né? Para visualizar, para palpar, como todo bom brasileiro. Mas hoje a internet nos facilitou muito e hoje também o cliente tem contratado os arquitetos. Então os arquitetos já têm feito essa pré-seleção com eles, já têm escolhido. Às vezes tem a maioria dos clientes, vai lá ver a pedra. Não, minha arquiteta escolheu, é isso que vai e pronto. Então o arquiteto, o profissional já sabe o material, então ele vê uma vez só. Então como os arquitetos têm uma linha de perfil deles e adapta ao do cliente ali, colhendo as informações, passa a facilitar isso. Então geralmente às vezes tu recebe um projeto com o nome dos materiais, e o que nós fizemos muitas vezes hoje é trazer o cliente para validar, principalmente o material natural, porque o material fabricado, se eu te entregar uma amostra de 5x5 de lâmina ultra compacta branca, eu vou te fornecer a chapa inteira. Se eu te mostrar uma peça de mármore branca numa parte 10 por 10, eu estou escondendo os veios do material. Então, às vezes a gente traz o cliente ou o arquiteto para poder validar a chapa
dentro do material que ele escolheu. Mas geralmente já está muito definido isso pelo cliente. Agora, então tá você e sua esposa à frente da administração da empresa e a tua irmã e teu irmão, porque o teu irmão na época trabalhou na empresa, me lembro, né? Todo mundo trabalhou, né? Todo mundo trabalhou, mas hoje estão em carreira solo. Estão tudo em carreira solo. Minha irmã trabalha lá em São José, meu irmão também anda fazendo obras aí para prefeituras e algumas coisas, todo mundo em carreira solo. E a minha esposa que veio para ajudar numa falta de um funcionário que houve numa época ali, e se ajudar, está me ajudando até hoje. Então, hoje ela faz a parte de compra. É claro que hoje ela faz a parte de compra, toda a parte administrativa financeira, RH também, e eu fico mais no operacional e vendas, né, que é o mercado. Tem algum projeto aí futuro que quer citar, alguma coisa da marmoraria que... Eu vejo que você vai muito para Camboriú, né? Hoje eu tenho bastante obras lá, né? Eu atendo o grupo FG. Tem os FG, pô, são extremamente exigentes, velho. Eu atendo eles lá já vai fazer uns 15 anos, né? A gente tem uma boa parceria, um grupo fantástico. Então, os prédios lá do Neymar, tu que botasse o granito lá? Não, do Neymar não. Neymar só. Agora do Cristiano Ronaldo eu botei, porque o Onital era. Tá morando. Colocasse no Cristiano Ronaldo? É que o Neymar não tem bola de ouro ainda, né? Então, onde o Cristiano Ronaldo mora, em Camboriú, tem granito meio de Biguaçu. Agora ele é o garoto propaganda da. Ele é o garoto propaganda da FG, né? Então tem um dos apartamentos que a gente. O prédio que a gente fez, tem uma das filmagens que ele fez que está no L1, que é, na verdade, que é no Lazer 1, onde tem as piscinas. Então toda aquela parte de piscina a gente fez. E nós fizemos uma peça lá em torno de 1.500 metros de peso. 1.500 quilos de peso. Olha só. Fizemos uma pedra maciça, fomos ao Espírito Santo lá para selecionar e fizemos uma peça. Eles deram um desafio lá que a gente tinha que fazer um cilindro maciço e uma bola cortada no meio, uma meia-lua. Uma peça decorativa. Uma peça decorativa no meio que legal, aí fizeste, já tá. Aí eu ia fazer. Isso está no apartamento de quem? Isso não está no apartamento, isso está dentro da área comum. Comum. Um chafariz dentro da área comum. Que interessante. Aí passado trabalho para subir, porque são 5, 6 andares para subir, tem que ser com guindaste. Então, então foi um desafio assim. E a gente tá, né, Décio? Hoje a gente fez ali na Beira-Mar fachada ventilada com a parceria com a RM, que é do Ricardo e do Fábio. A gente fez as fachadas da Zita ali, do Santa Cruz e do coisa ali, foi em quase 12 mil metros quadrados. Fizemos as fachadas ventiladas também em parceria com a RM, com a Favre Group, ali da Voa, naquele prédio na frente como é que é ali na Beira-Mar? Na Beira-Mar, do Cochicho, no frente do Cochicho. Sim, fizemos aquela fachada branca lá, fizemos com eles. A indicação da mão de obra foi pessoas indicadas nossa, e todo o corte foi nosso. Eles já fizeram agora para a FG, fizemos uma parceria agora nós estamos querendo lançar uma lâmina com marca exclusiva, que é a Idilium. Já chegou 2 containers pra gente. A gente quer agora fazer um marketing e distribuir isso. Essa lâmina é o que nós estamos falando do Decton, dessas lâminas fabricadas. A gente trouxe uma marca única e nós somos o único que tem no Brasil essa marca. É uma marca espanhola com designer italiano, e agora eu estou ajustando os valores ali para poder colocar no mercado. Então, quer dizer, a garantia somos nós, o acabamento especializado que a gente tem e tal. Então, viaja muito para esses eventos que tem de granito pelo mundo, como é que a gente chama? Não é showroom? Feiras. Nas feiras. Você tem nas feiras. Fora não tive oportunidade de ir ainda, né? Acompanho bastante. Sou um cara que estou sempre, principalmente hoje a internet te faz viajar o mundo inteiro sem sair da cadeira, como se diz, né? Então a gente faz muito. Ontem e hoje a gente recebeu aí 2, 3 fornecedores de fora. Tem essa parceria do espanhol, do Ricardo, que a gente montou através das fachadas e que ele está trazendo esse material em parceria com a gente. Agora aqui no Brasil tem visitado sempre. Esse ano agora fomos à Vitória, vamos à Cachoeira novamente, que queira ou não queira, Cachoeira ainda é o polo do granito e do mármore, né? Então, eu digo que... Por quê? Porque lá tem natural, tem nos morros lá.
É por isso? Na verdade, Décio, é assim, ó. Que é a terra do Roberto Carlos, né? Mas é assim, ó, Décio. Tu vai tu pega o avião aqui, tu vai a São Paulo, de São Paulo e distribui pro resto do país, né? Sim. Então o Cachoeiro se especializou em manufaturar os produtos. Então, na verdade, hoje está mais no Espírito Santo. Cachoeiro vem a fama porque tem muita, realmente. Se tu for dizer assim para mim, Valério, é mentira que lá não tem tanta peça. A cada caminhão que tu enxerga nessa BR-101, lá tu só enxerga caminhão com granito em cima. Ponto. Se tu for numa quinta-feira, numa sexta-feira lá, a cada 10 caminhão, 11 é granito. Mas não é porque tem eles cortam lá, não? Exatamente. Natural. Exatamente. Eles cortam. Na verdade, não. Assim vem do sul do Espírito Santo, do norte do Espírito Santo. Ah, tá, porque Cachoeiro fica no sul do Espírito Santo. Isso, vem do norte, vem ali da beirada da Bahia, região toda. De Minas, vem tudo pra lá. Ali eles fazem uma... E tem pessoal que busca ainda outros lugares fora ainda e que vai para o Espírito Santo e dali se fatia e vai. Então hoje o Cachoeiro tem, mas as megas indústrias ainda estão mais afastadas de Cachoeiro. Olha só. Já está ali como é que eu vou te chamar ali? Subindo Vitória, para aquele lado ali Colatina, ali. Bom, tu conhece lá? Conheço bastante. Então, e você, antes da gente entrar na questão do associativismo, né, que você faz parte e gosta, a Marmoraria Biguaçu faz serviço também fora de Santa Catarina? Fizemos. Chegamos para São Paulo, Curitiba. E como é que é? Vocês vale a pena leva a carga para lá? São apartamentos que vocês fazem, shoppings, porque é longe, né? Nós fizemos muitos esses bancos aí, nós fizemos se não falo a memória, foi a Unicred ou a Sicredi que a gente fez bastante fora, fizemos Foz do Iguaçu, Paraná, fizemos alguns bancos em São Paulo. Agora deu uma segurada, né? Por quê? Porque a questão logística realmente ela pesa nessa questão, né? Mas fizemos recentemente, agora eu fiz no Rio de Janeiro. Eu fiz uma casa lá no Rio de Janeiro, eu fiz 2.700 metros de piso no Rio de Janeiro, em Mangaratiba, de um jogador de futebol da seleção brasileira. Que legal, mano. Mas como é que esse cliente chegou em ti, porque daí ele tem empresa aqui. Ele tem empresa aqui, aí o arquiteto foi daqui, a empreiteira foi daqui, e aí todo esse conhecimento do pessoal pegou. Então, para ter uma ideia, eu mandei uma equipe para o Espírito Santo para separar o material. Eu tive 2 vezes lá, deixei uma equipe lá separando o material porque tinha que passar um resinoamento no material. Ficaram lá quase 2 meses fazendo isso, e aí mandamos direto para Mangaratiba. Aí depois eu fui uma vez lá. Então. Mangaratiba, eu acho que tem a mansão do Neymar também, né? A mansão do Neymar no final da rua. Olha a dele no início, ele tá no final da rua. Tá sempre perto do Neymar, então. Tô, sempre no final da rua ali. Até passei, na verdade, para matar a curiosidade, fui na frente e voltei, né? Eu fui de carro lá. Sim. Mas assim, como é que se diz? Lá tem um mar fantástico, né? Um troço fantástico, sim. Mas tem. Lá é assim, né? Tem a Mangaratiba, o lado positivo e o lado negativo, né? Pobreza. Nossa, mano. Eu fiquei no hotel, o rapaz que eu fui, eu saí daqui um dia no final de tarde, final da manhã, e cheguei lá de madrugadinha. Disse, Valério, que o hotel não é bom. Não, olha, é ruim, é fraquinho o hotel. Não, qualquer coisa para botar o esqueleto tá de bom tamanho. Deitar, amigo, para entrar no banheiro, saía de lado e entrava de lado. A cama tava em volta a decoração da cabeceira era a marca de preto da cabeça que deixou na parede. Meu Deus. Aí foi terrível, foi uma experiência. Se ele soubesse que a mansão lá do Neymar foi multada, que ele fez uma lagoa, né? O pai dele lá fez uma lagoa, discutiu com a fiscal, houve uma polêmica lá. Eu vi. Mas é aquele negócio, né, cara? É que para eles tudo é fácil. Tem esse lado. E o pessoal também gosta de um certo ibope. É mais fácil fiscalizar ele do que fiscalizar um outro. Então, ali tem. É um que acha que pode tudo e o outro acha que aquilo ali nós temos que ir lá e pronto, entendeu? Então, se chegasse às vezes com bom senso e tal, sem dúvida, não ia fazer questão, ele não ia fazer questão orientar, de orientar e tal. Então, às vezes tem essa. É verdade. Valério, então, e essa questão do associativismo, né? Você já foi presidente do CDL de Biguaçu, da ACIBIG de Biguaçu, agora você voltou a ser o presidente da ACIBIG, da Associação Comercial e Industrial da cidade aqui de Biguaçu, 2024 a 2026. Conta um pouquinho essa experiência e os planos futuros com você como presidente da ACIBIG.
Décio, o associativismo entrou para mim em 2001, né? Eu não sei se tu vai lembrar, eu acho que vai lembrar bem, quando o Sandro tinha aquele Petri na rua da delegacia, naquele biquinho. Lembro bastante. Ali. Então, naquele... Eu fiz o baile da garota da capa ali. Isso, então nós fomos para ali. Na época, Aldo Rocha, quem era ainda o presidente, o outro presidente era o Lazarotto. Foi eu, o John, o próprio Sandro, o Valerão, um grande amigo falecido da Implac. E aí foi mais, acho que foi 5 ou 6 diretores que a gente se reuniu ali. E o Aldo Rocha, na época, ao da Blockhaus, inclusive, o seu Francisco, assumimos a diretoria da CIBIG. Em 2003, a FCDL chamou a CIBIG para montar a CDL em Biguaçu. Então, como a cidade já é pequena, 2 associações com o mesmo, não vou dizer o mesmo fim 100%, porque não é, porque cada uma tem um pouquinho de diferença, né? Mas com o mesmo objetivo, que é o associativismo. Então veio, e aí o pessoal da diretoria achou que me indicou meu nome para ser presidente. Aí, em 2010, de 2003, dona Lourdes, que era a nossa executiva, Lourdinha. Lourdes Pacheco. E aí articulamos não, né? O pessoal chamou e tal, vamos montar uma diretoria para ficar na CIBIG e para montar o CDL. E aí fiquei no CDL de 2000, então era muito novo, como a CIBIG em Biguaçu ainda, para nós ainda, ela é muito representativa e o CDL vem logo em seguida. Sempre ficou ali na sombra. Eu sempre dizia que eu era um vice-presidente de luxo da CIBIG. Ponto. Sempre entendi dessa forma, né? Até para não... Os objetivos eram os mesmos. E aí se formou. Aí tive o privilégio de comprar um terreno junto com o Aldo Rocha, vou deixar a associação em dia financeiramente, que não estava em dia financeiramente quando a gente assumiu. O Aldo nessa parte fez um bom trabalho. Depois veio o John, que o John logo em seguida assumiu, continuei presidente com ele em um determinado período. Aí logo em seguida, quando o John saiu, o Marquinhos, se não falha a memória, assumiu a presença do CDL e eu fiquei de vice do Robson, que o Robson tinha assumido a CIBIG. E em 2012 daí tive o privilégio de assumir a CIBIG. E aí foi uma experiência assim que eu achava que tinha sido presente de alguma coisa, não tinha sido presente de nada. A CIBIG te dá uma carga de exigência, de pressão, de fazer alguma coisa pela sociedade enorme. E é claro que daí algumas limitações que a gente tem, algumas limitações que tinha, peguei numa época de eleição, como é esta agora, e aí Biguaçu tem muita interferência, não vou dizer muita interferência dentro da associação, mas a cidade como um todo, ela vive muito essa política. Então se tu saísse abraçado com o Castelo na época, se tu saísse abraçado com o Tuta, o que tem? Eu brincava muito, né, com eles, que eu dizia assim, sai abraçado com qualquer um, não dá nada. Mas tu não pode. Se tu sair abraçado com o fulano, e vão dizer, olha, tem alguma coisa aí. Então complicou muito no primeiro ano, gente. Mesmo assim, ainda nós cancelamos aquela audiência pública aqui em Biguaçu, tu sabe muito bem disso, dentro do Petri, não do novo, né, mas novo, partindo de 2001, aqui é onde é que era onde é que pegou fogo ali, né? Sim. Então, aquela audiência pública, a gente fez essas movimentações. E se não sairia ali o contorno, né? Ia começar ali. Eu me lembro disso daí, essa polêmica então, aí. Imagina se o contorno começasse ali. Aí eu fui a Brasília por causa disso, aí participamos de algumas coisas. Depois, inauguramos ainda com o presidente CDL, junto com o dono, inauguramos a sede que a gente tem hoje. Então, o que eu percebo assim, eu já fui diretor também da CIBIG, não sei que ano, mas muito tempo atrás. Acho que o Anselmo, o tio era presidente. Isso. Né? Porque o Anselmo era presidente e eu fui diretor. Não é diretor, tu não fosse diretor, tu não fosse associado. Não, mas tu não fosse associado fundador? Não fui associado. Não. Eu tenho o nome dos 50 lá, eu me espelho muito. É o Renato Petit, Zami Jux, tem um pessoal. Eu me espelho muito. Eu me espelho muito no seu Zami Jux, sabe? Isso. O seu Zami fez assim, eu acho que por iniciar, e eu iniciei no CDL. Claro. Então eu sempre falo muito no nome do seu Zami, sabe? Que iniciou o CDL ali. Sem dúvida. Mas o que eu noto hoje, Valério? Meu Deus, como cresceu a CIBIG? Como a CIBIG é importante. Como hoje tu passa ali na fachada da CIBIG, vão parabenizar o Marquinho que antecedeu. Que coisa linda aquela reforma, né? Hoje,
Então, a CIBIG hoje realmente cresceu muito. Eu tenho orgulho porque eu fiz parte da diretoria no passado. Então, vendo a CIBIG hoje, realmente é uma grande associação aqui no município. Eu vejo assim, ó, até para concluir, Décio, depois eu saí da associação, infelizmente, digo infelizmente, que a associação ela te dá uma experiência de vida, de bagagem profissional. Eu acho que ela te dá visão, ela te dá visão de grupo, ela te, assim, eu acho que hoje quem não conhece, porque só fala mal do associativismo, principalmente a questão empresarial, porque aquilo é uma panelinha, porque aquilo não sei o quê, é porque não participa. É porque não levanta a bunda da cadeira para participar. Nesse momento tá aqui, tá o Edgar e tá o Jonathan, que é advogado, estão lá em Governador Celso Ramos. Não é numa chapa nova que está saindo da CDL de Governador Celso Ramos, estava querendo fechar, eu e o seu Maciel Distrital, junto com os outros, tentamos para não fechar. Hoje estão lá, fizeram uma chapa nova, estão se reerguendo e estão inaugurando. Estão fazendo a posse. Então, assim, ontem tinha reunião. Hoje estou aqui contigo, queira ou não queira, estamos falando do associativismo. Amanhã tem reunião de diretoria. Então, só não participa quem não quer. E a gente, só para ter uma ideia, nós fizemos agora na semana passada, e hoje mandei num grupo ali, a questão do plano diretor de Biguaçu, por exemplo. Tem muita coisa que está equivocado no plano que pode ser melhorado. Então, aí, por exemplo, o David da Destaque e o Paulo Vitor, da Biguaçu, pegaram o plano diretor, esmiuçaram, levaram o diretor, conseguiram colocar na CIBIG o Éder, e o Éder, que é o secretário, levaram uma apresentação do plano diretor lá, pegamos alguns empresários, foram lá, os empresários interessados foram na CIBIG, tem as coisas particulares de cada um, que queira ou não queira, às vezes dá para melhorar. Tem empresário que tem que fazer grandes empreendimentos, investimento em terrenos e tal. Né? E vocês representam os empresários. Então, tem as demandas particulares, mas tem as demandas como coletivo. Então a gente teve as demandas coletivas que a gente estava colocando e apresentamos. Então, por exemplo, contorno do anel viário, que eu tinha preocupação, apresentei para que não crie-se uma demanda residencial do lado do contorno, crie-se uma demanda de empresas, indústrias. Porque, Décio, nós dois estamos aqui de cabelo branco, barba branca, como diz o outro. Quando que nós vamos ver uma outra obra desse porte aqui em Biguaçu, que é o contorno aneroviário? Não, vamos ver. Não tem nenhuma outra obra no país que tenha envergadura para industrial e vocação industrial que nem tenha o contorno do anel viário. Entendeu? Mas vai ter que fazer os estruturantes? Vai ter que fazer, mas vai ter que planejar. Então não estamos falando para hoje. Então o já tem que dizer isso, né? Já tem que contemplar isso. Como é que foi? Como é que está andando isso? Estão ouvindo vocês? A prefeitura está ouvindo? Aí nós apresentamos sexta-feira as sugestões. O Éder nos atendeu muito bem, ficou de analisar tudo isso. Mas a nossa sugestão ainda é que ele segure o plano diretor ainda, não leve para a Câmara, não aprove ainda, para que a gente tenha mais. A gente mais tempo. Mais analisar. Como a gente assumiu em janeiro, e aí houve uma questão da obra, da própria sede que você está falando, houve uma outra questão que era da gente próprio assumir, a gente acabou pegando e começando a fazer alguma coisa a partir de meados do dia 15 de fevereiro para cá. E o plano diretor já estava em andamento. Eles estavam a mandar quando isso para a Câmara, vocês não são? Décio, eu acredito que eles têm mais até o final do mês, eles devem fazer a conclusão do projeto para de repente apresentar para o prefeito e mandar para a Câmara. Então, o que eu estou falando para ti aqui, falando para todos aqui, não quer dizer que o que eu estou falando vai acontecer, mas a gente vai tentar. Eu já tentei hoje à tarde e semana passada contactar com alguns escritórios que têm experiência em planos diretor para que eles possam pegar o plano diretor de Biguaçu e analisar. Mas isso é uma baita de uma contribuição, Valério. Pois é importante. Então, Odécio, para ter uma ideia, segundo a informação que a gente tem, quem construir esse prédio em Biguaçu só podia ter uma garagem. Então por que não pode ser mais? Estão reclamando que o índice de construção está na mão de 1 ou 2, então faça maior. Enfim, tem várias. Agora, por exemplo, sabes que para poder fazer um estudo de impacto de vizinhança, era só com 150 metros quadrados poderia fazer, já tinha que fazer
Quando que tu vai ter um terreno de 150 metros quadrados para fazer uma empresa? Nunca. Então passaram para 300. Florianópolis é 5 mil. São José é 5 mil metros quadrados. Depois está bombando. Depois de 5 mil metros quadrados é que tu pode fazer um estudo de impacto ambiental. É necessário fazer um estudo de impacto ambiental. Então, é assim, eu não estou dizendo que o que tem ali dentro está equivocado e não serve para Biguaçu, mas são discussões que precisam ser discutidas. E com pessoas que conhecem, né? Que a associação ela representa os empresários, é importante ouvir. Então, tem razão. Então, assim, a associação no que eu vejo, né, e aí retroagindo, eu saí em 2014, participei de uma eleição que, no meu modo de ver, foi bom, porque eu aprendi muito. E agora, no ano passado, como eu assumi o CDL como presidente do CDL na questão, né, do falecimento do Sr. Renato Petri, que eu era vice do Sr. Renato Petri, aí com as discussões que houve, eu me coloquei à disposição. Só tenho esse desejo, porque quando eu fui presidente da outra vez, eu não tenho aquela sensação de que ficou algo para te fazer. Não de poder ter, mas ter algo que faltou. Entendi. Tu sai assim, né? Faltou mais porque pode ser que daria ou não daria, mas daria para fazer mais alguma coisa. E agora, assim, ó, de todas as diretorias que eu participei, essa que nós estamos participando agora, o presidente do CDL, o Jonathan, que é um cara novo, a diretoria, eu acho que só tem a dona Sandra e eu acho que o David que participou de alguma, mas que tal. A gente está tentando montar uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, para que os diretores, para que nós tenhamos todos os diretores que são lá, somando as duas entidades, acho que se não falei melhor, são 22, incluindo o Conselho Fiscal, para que todos eles sejam presidentes. Entendeu? Não tem esse negócio de... Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, se eles estiverem aqui contigo conversando e falar sobre associativismo, ele pode falar como presidente da associação, ele tem que falar da associação comercial. Então o Jonathan está lá com o Edgar, eles estão falando da CIBIG do CDL. Por quê? Porque daí cria força dessa. Porque tu sabe muito bem disso que o trabalho nosso hoje dentro do associativismo primeiro, tu tem um centro de informação muito grande, porque hoje, se a gente não conhece de plano diretor, nós vamos buscar. Tem como buscar, sabe o caminho de buscar. Pegar exemplos de outros municípios que fizeram certo. Exatamente. Vamos na associação. Há 2 semanas atrás, eu tive uma reunião lá na ACIF com 10 presidentes. Desde Palhoça até de Ibituba. Então, o que eu digo para ti assim, ó, a troca de experiência, aí tá lá, Florianópolis que vai fazer 100 anos, outros vai fazer 200 anos de existência, associação comercial. Pô, nós estamos aí com menos 40, 30 e poucos anos, acho que se não falha a memória, é de 89. 89, se não me engano. 89, né? Então, 35 anos. Então, quer dizer, para uma que está fazendo 200, tem uma bagagem. Sem dúvida. Então, fomos lá, o presidente se colocou à disposição, a própria FACISC e tal. Então, tem muita coisa que pode trazer e facilitar. Só que tem que buscar. Aí tu acha que o Valério tem condições de abrir mão da empresa dele 100% para se dedicar 100% a uma associação comercial? Não tem. Então os outros diretores têm que se fazer. Quanto mais gente vir participar, quanto mais gente vir trazer, vai trazer. Então, até porque não ganha salário, presidente. Você tem ali, você tá ajudando ali. Aí as pessoas perguntam, então por que tu estás lá? Primeiro, o que aconteceu? Estou aqui contigo falando como presidente da Associação Comercial e como diretor da Marmoraria Biguaçu. Eu estou levando o meu nome da minha empresa, estou abrindo meu conhecimento, tenho informações que possam me ajudar nos meus negócios, estou aprendendo todos os dias. Sem dúvida. Então, quer dizer, é o que eu falo para todo mundo. Pessoal, quando vocês vão em alguma reunião, alguma coisa, eu sou da Marmoraria Biguaçu. Sou do presidente, mas sou da Marmoraria Biguaçu. Então, é a única forma que tu tem de retribuir. E já sai o negócio, Entendeu? Então é isso. Fora isso, eu aprendi a gostar disso, sabe, Décio? Do associativismo. Tu tem um grupo ali junto contigo de participação, daquela coisa toda, que te traz assim, um espírito coletivo muito grande, que é diferente às vezes. Então tá todo mundo trabalhando. Pô, eu vi os guris se desbruçar para poder trazer o plano diretor, fazer aquilo tudo. Porra, legal, e conseguimos. Entendeu? Então, para eles assim, não sabia que esse plano diretor poderia se modificar tanto. Olha só. Valério, nós temos o tempo meio que terminando aqui, mas eu queria ainda fazer 3 perguntas para você. Primeiro, o que você queria citar aqui para a gente que foi feito no passado, na CIBIG, quando você já foi presidente, citar alguma coisa que você queira citar.
o que você tem de proposta para esse novo mandato, tá? E hoje, são quantos associados hoje? Hoje nós estamos em torno de 400 associados. 400 associados. E o que você fez essa propaganda da CIBIG? Hoje eu sou empresário, não conheço a CIBIG. O que você diria para esse empresário para ele vir se filiar? O que ele vai ganhar? O que vai ser bom para ele se filiar na CIBIG? Então seriam essas 3 perguntas. Tá, vamos lá, deixa eu ver se eu gravei a primeira. O que a gente quer da CIBIG, né? Já temos uma proposta já na mesa, estamos colocando, que é trazer um centro tecnológico para Biguaçu em parceria com a prefeitura. Isso talvez em 3 anos eu não consegui edificar em parceria com a prefeitura, com o CITEB, esse projeto. A gente vai deixar ele muito bem organizado. A gente já conversou... Mas já é para dar aulas? O centro tecnológico é para fazer... como é que chama? Incubadoras? Fazer incubadoras. Aí o que acontece? A prefeitura botar a Secretaria de Desenvolvimento lá dentro, a CIBIG ter a própria sede lá dentro, ter um salão de eventos que dê para contemplar que hoje em Biguaçu nós não temos. Nós queremos fazer um evento para 400, 500 pessoas, nós não temos. Nós queremos ter lá, fazer isso. Ter andares mais apropriado para o que a gente tem, entendeu? Então a gente quer fazer um ambiente centro tecnológico, já fala, né? Tem aí, Florianópolis tem bastante, então a gente quer buscar e tentar trazer isso. Isso é uma coisa que está na pauta. Uma coisa que eu tenho batido bastante é o quê? É ter o empresário hoje, chegar na associação comercial, seja o novo, seja o que queira colocar uma empresa e está aqui. O que eu preciso? Eu preciso disso, daquela documentação e tal, a associação consiga orientar, consiga levar nos órgãos do município adequado e em quanto tempo ele vai levar. Então a gente vai intermediar aquela burocracia. Então, nós estamos fazendo agora, tem um grupo que a gente criou dos diretores, que a gente está chamando de desburocratização. O que é? Nós vamos levantar as demandas dos empresários, seja ele que já está ou que tem dentro de Biguaçu, ou que já está no dia a dia. Eles vão levantar essas demandas e nós vamos correr atrás para levar sugestões para melhorar. Muita gente reclama. Deixa eu pegar um alvará para isso, com todo o respeito que eu tenho, né, a Biguaçu, a qualquer um prefeito e tal, mas assim, o empresário hoje ele quer velocidade. Ele não tem tempo de ficar esperando por uma licença, por um alvará, 6 meses, 1 ano, entendeu? Não dá. Tem prédios querendo sair em Biguaçu que não pode sair porque o plano diretor não contempla, porque a prefeitura não liberou isso, ou porque às vezes não é nem a prefeitura, é a secretária ou um indivíduo que não tem competência para tal coisa e não quer repassar para frente, ou o cara que vai vai pulando de página. Estou citando aqui. Já teve casos aí. A gente fala no geral e não fala específico, né? Que a gente ouve muito televisão, então a gente fala mais no geral. Mas o que eu digo assim, o empresário chegar aqui, peraí, o que você quer? Mas eu quero um terreno para fazer uma marmoraria. Peraí, os terrenos habilitados para fazer marmoraria são XYZ e tal. Aí tem lá, qual é a imobiliária que tem? Tem as imobiliárias que são conveniadas, estão aqui e eles têm esse terreno naquela área. Então esse é um desejo que eu tenho, que a gente organizar isso aí. A gente está trabalhando na frente, que é tentar a questão do plano diretor, que é um dos pilares. Essa questão da desburocratização a gente quer. A questão do centro tecnológico, e tem mais 2 outros temas lá que a gente está trabalhando. E os benefícios, hoje, o cara que é associado, quais são os benefícios que ele tem sendo associado da CIBIG? Assim, nós temos, a gente chama de serviços, né? Que é serviço para o associado, que a gente tem lá hoje certificado digital que é dentro da associação, a gente tem planos de saúde, a gente tem cartão de abastecimento, cartão de alimentação, antiga alimentação, tudo regularizado hoje, pelo que exige o Ministério do Trabalho e assim por diante. A gente chama de demanda de serviço. Estamos avaliando todas essas demandas também. Agora, nesse início, estamos avaliando toda semana todos esses serviços. Mas o que eu diria para você hoje, assim, o que faz eu me associar é a representatividade perante a órgão público, a própria dificuldade que ele tem da gente poder conseguir. Então, por exemplo, como que esse contorno do anel viário, se não fossem as associações se reunindo e cobrando, como é que esse contorno do anel viário ia sair? Então, para isso, exige uma demanda, existe um associado por trás pagando uma mensalidade para poder, de repente, custear alguma coisa que nem tem que fazer. Essas demandas que tem
de prefeitura que a gente está aí do plano diretor para poder fazer, tem um funcionário lá dentro cobrando, fazendo agenda, o pessoal saiu, deixou a demanda, não, o pessoal ficou lá trabalhando, digitando, fazendo tudo isso. Então a representatividade que essas instituições têm, a CIBIG e a ECDL, dentro do município de Biguaçu, não só para dentro do município, mas estadual e até mesmo federal, eu acho que isso é o mais importante. Entendeu? Você oferece cursos também, de vez em quando tem curso, palestras, a gente vai montar agora o calendário também, tem que ter uma demanda também para isso. Hoje, para se associar a CIBIG, paga quando? Depende do número de funcionários, como é que funciona? Tem uma ideia de... Décio, ali tem desde R$35 até R$150, dependendo realmente do número de funcionários. E tem hoje tem muito MEI, né, que é associado bastante, a gente está vendo treinamento para isso, palestra para isso. A gente está indo buscar parceria junto com o Sebrae, a gente está... Aquilo que eu estou dizendo, estamos indo junto com as outras associações, que é uma das coisas que a gente vai começar a fazer agora a partir de abril, que é visitar as outras associações, que a gente já teve uma reunião distrital, que a gente chama, né? E aí já fez contato, está todo mundo de braços abertos para nos receber, e nós vamos buscar, e vai ter mais demanda de serviço. Florianópolis, que eu cito muito como exemplo, São José também. São José está fazendo um projeto Inovar lá com as empresas, que é muito bom. Florianópolis tem um projeto também de incentivo inovador com relação a podcast, trocas de experiências, enfim, a gente também vai buscar. Então, enfim, nós agora estamos analisando o que temos, criamos grupos de trabalho dentro da diretoria. Essa semana, amanhã no caso, temos a primeira reunião, então todo mundo vai dar uma pincelada como é que está o andamento do grupo. E eu tenho batido que é o quê? Planejamento. A gente está aí, até tem um dos nossos diretores, que é consultor de planejamento da Moinho, o Otávio. É o Otávio, conheço? Então, o Otávio caiu com uma luva, ele especializado nisso. Então, Otávio, vem aqui, traz para o plano diretor. Então, um homem desse não vai contribuir. Então, aí a gente tá justamente buscando isso, entendeu? Então, e também o empresário que se associa, acontece o seguinte, quando vem alguma ideia, alguma coisa para beneficiar, para se vender até para um empresário, eles procuram antes a associação, né? Eles vão onde? Vão bater na porta? Não, vai na associação e dali ele pega ele consegue divulgar o que ele quer vender, o que ele quer oferecer, né? Outra coisa assim, Décio, nós estamos vindo, o próprio pessoal da diretoria, a gente tem feito eventos, tipo, agora a gente fez café, no ano passado fez café com os empresários. Tu vai lá, tem nada, tem 5, 10, 15 pessoas, tu fala da tua empresa para 10, 15 pessoas. Nós estamos fazendo network, que é vendas de negócio, cafés de negócio, a gente tem feito também, fizeram o ano passado, e esse ano a gente quer fazer também, com dinâmicas tal. A nossa executiva, que agora a coisa que é a Juliana, mandamos fazer um treinamento fora, ela foi fora fazer um treinamento, viu uma possibilidade enorme da gente fazer, aí vem uma coisa que realmente tu falou ainda há pouco, a sede, o Marquinhos estruturou a questão da nossa sede lá, ampliando a capacidade para 70 pessoas. Então também ficou mais dinâmica, está mais moderna. Pode usar aquele espaço exatamente, a gente tem a questão dos espaços lá que pode ser usado, pode ser alugado, pode ser feito treinamento. Por exemplo, se tu queres uma palestra, tu queres um treinamento para fazer uma palestra do que for, nós temos 30 pessoas, nós vamos lá, contratamos, nós damos o local, damos a estrutura, entendeu? Aí nós temos, por exemplo, o DEL. O DEL está participando dentro da Associação Comercial, que é um outro projeto bacana que foi feito na diretoria anterior, Dona Sandra e o Marquinho, que trouxeram em parceria com a prefeitura, que as pessoas, nós queremos ver se colocamos cada conselho que permite que a iniciativa privada participe e cada segmento do DEL, que o DEL é dividido em núcleos, como se fossem núcleos, né? Vai ter um representante da CIBIG, mesmo que seja de pessoa física, lá dentro, para a gente saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, para que a gente possa contribuir. Então, por exemplo, o plano diretor vai passar se não fala melhor, pelo Condel, né? Condel ainda, né? Vai passar pela aprovação da própria CIBIG, que tem 2 cadeiras lá dentro do CDL para poder justificar. Então, a representatividade que é isso. Entendeu? Sim. Então, tu consegue... tu tens uma dificuldade na empresa para poder ter um alvará daquilo. Por que nós, como entidade, para poder receber? Às vezes o prefeito não tem condições de lá receber todo mundo.
Nós fizemos uma reunião com a prefeitura cobrando sobre a questão do pessoal de rua, comércio de rua ambulante. Prefeito, né, cobrar o que pode ser feito, fiscaliza, né? Fiscalizar, mandar fiscalização. Ele contou as dificuldades dele, nós contamos que nós estamos ali para poder ajudar se for necessário, buscamos em outras cidades o que é feito, né? É fiscalizar e cobrar e tirar. Não tem outro argumento. Eu sei que tem a questão social, que está difícil, mas quem está pagando os impostos, quem está mantendo a sociedade em pé, é isso. Então, quer dizer, a gente foi cobrar, mas tu vai sair da tua empresa para ir lá cobrar do prefeito? Não, a gente fica na esquina batendo. A gente fica na esquina batendo. Pô, eu vou na associação, vou lá e coisa tal. anda. Entendeu? Beleza. Aí fomos na. Só para finalizar, teve um diretor que nós fizemos um café, ele reclamou da questão dos empregos, que estava ruim e tal, né? Pois é, uma demanda que tem. Agora chamamos ele para participar da diretoria. Então ele para cuidar desse assunto. Vamos fazer parceria para criar emprego, gerar. Então o associativismo é isso, é se movimentar. E como você falou, não reclamar, ficar sentado em casa reclamando, vai lá, né? Vai lá e dá a sua contribuição. É muito importante. Isso. Acho que está lá a CIBIG, CDL, Portas Abertas, quem quiser conhecer. Eu acho que antes de falar, pode, não vou dizer para ti que não vai acontecer, como é que eu vou dizer para ti, da gente errar. Mas vai lá, critica quando tem que criticar, cobra quando tem que cobrar, mas principalmente participe e dá sugestão. Vai lá junto com a gente, eu acho que vai gostar. Hoje a equipe, a diretoria que está lá hoje, é uma diretoria que tu vai ver daqui a 3 anos. Eu espero que tu vai me entrevistar daqui a uns 3 anos, eu falaria a CIBIG. Aí tu vai dizer assim, pô, vocês participaram, tu não vai me perguntar, tu vai dizer, pô, como é que foi aquela participação, como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo, entendeu? Com certeza, Valério, com certeza. Valério, mas foi um prazer imenso tê-lo aqui, como sendo meu entrevistado aqui no Enfoque Podcast, a sua história de vida, manezinho aqui de Biguaçu, gosto de frisar, empresário, diretor da Marmoraria Biguaçu, uma empresa conceituada, uma empresa que as novidades que me contasse aqui, eu fiquei realmente muito assim surpreso, né, positivamente com como é que está a Marmoraria Biguaçu. Então a tua experiência também no associativismo que você está fazendo, as suas ideias, parabéns por tudo, é um prazer entrevistá-lo e queria dizer para o internauta, acompanhe as entrevistas do Enfoque Podcast todas as semanas, entra lá no nosso Instagram, Jornais em Foco, está lá o íconezinho das entrevistas do podcast. Você que quer sugerir algum entrevistado, mande para mim a sugestão, mande para a gente aqui através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, fique à vontade. Estamos à disposição e eu queria dizer para o Valério, faz as considerações finais, fique à vontade. Décio, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu que te acompanho já há bastante tempo, você sabe disso. Você fez o primeiro jornalzinho da Marmoraria Biguaçu, de 6 anos. Você e o grande irmão. Então, tá aqui agora é inovador, né? Porque nós já estamos passando a informação ao vivo, né? Sem então, dúvida. deixando registrado na rede, como se diz. Então, fico feliz por isso, agradeço ao convite. A Marmoraria Biguaçu também agradece, né? Poder estar falando da marmoraria sempre é um prazer, falando de pedra e tal. Quanto muitos se criticam da pedra, eu me beneficio da pedra, né? Então, um trocadilho aí, mas e a associação também, né? A gente está nessa função do associativismo, também deixamos à disposição. E para ti, quiser ir lá também participar, eu sei que já participasse e tal, nós estamos de portas abertas. Com certeza. Ao teu público aí também. Manda um abraço lá para o teu pai, o Juvenal, que eu gosto muito dele. E agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Restaurante Empório, a Litoral Parafusos, a Construtora Moinho e a Ibases. Até semana que vem.